Bom, e o ministro, agora o mais novo ministro aprovado pelo Senado Federal para ocupar uma cadeira, é uma carga também no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, já tem data da sua posse marcada para o próximo dia 16. Nós vamos aguardar aqui a conexão com o advogado que vai falar sobre o assunto. Enquanto isso, vamos aqui a uma informação importante da capital do estado. O ex-prefeito de Teresina e pré-candidato a governador do Piauí, Silvio Mendes, do PSDB, declarou para a imprensa da capital piauiense que vai continuar filiado ao PSDB, mas Silvio Mendes ressalta que não vai apoiar a candidatura de João Dória à presidência da República. A decisão do pré-candidato do PSDB aconteceu depois de uma reunião que ele teve com os PSDBistas piauienses. E essa reunião, é claro, aconteceu na capital do estado. Durante a reunião, o ex-prefeito Silvio Mendes informou também e reafirmando que não apoiará o pré-candidato do partido João Dória para a presidência da República. João Dória, como você sabe, é o atual governador de São Paulo, concorreu às prévias do PSDB com o também governador, só que do Rio Grande do Sul, João Leite. E Silvio Mendes explicou que, neste momento, não vai declarar apoio para nenhum dos presidenciáveis, dos pré-candidatos que até agora estão postos para a disputa. O ex-prefeito da capital piauiense explicou também estar ainda analisando o cenário político nacional, porque muitas coisas podem mudar ao longo dos próximos meses, até o mês de março, por exemplo, quando deve ser aberta aí a janela para os detentores de mandato poderem mudar de partido, aqueles que desejarem. Após a vitória de João Dória como pré-candidato à presidência da República, o governador Eduardo Leite, do PSDB, se disse preocupado com os rumos internos da legenda e que o ex-prefeito poderia até deixar o partido, se preciso for. É de conhecimento do grupo que ele tem discordâncias ideológicas, Silvio Mendes, com o atual governador de São Paulo, João Dória, embora estejam aí abrigados na mesma legenda. Bom, agora sim, tivemos a conexão felizmente feita aí com a capital cearense, Fortaleza, onde está o advogado Cândido Alexandrino Barreto Neto, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, portanto, a seccional da OAB no estado do Piauí. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora, ele que fala diretamente, como já disse, direto da capital alencarina. Doutor Cândido Alexandrino, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Muito boa tarde, Erivan Lima. Pois não, pode falar, por favor. É sempre um prazer, uma satisfação conversar com vocês, seja na rádio, seja agora na TV digital do Centro-Sul, ver essa linda praça na nossa querida Picos, capital do Centro-Sul de todo o Piauí. É um prazer, uma honra poder falar com vocês. Estamos à disposição para quaisquer reverberações e esclarecimentos. Doutor Cândido Alexandrino, prazer é todo nosso em recebê-lo aqui pela primeira vez, ainda que remotamente. O senhor já está convidado para, quando estiver em Picos, vir aqui presencialmente para a gente falar, debater sobre assuntos que são do interesse da sociedade brasileira. Mas, doutor Cândido, o senhor é evangélico e o senhor é também presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da seccional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Piauí. E tivemos aí, nestes dias recentes, a aprovação do nome do
agora ministro André Mendonça, que foi advogado-geral da União, foi ministro da Justiça e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, numa aprovação histórica com tantas polêmicas, né, levantadas por quem não tem o que falar de bom para a sociedade brasileira, mas finalmente, infelizmente, chega aí a ocupar agora uma cadeira no STF, o doutor André Mendonça. O senhor como é que acompanhou todas essas tratativas, esses embates, essas controvérsias? Como é que o senhor vê a chegada do ministro André Mendonça para a mais alta corte da justiça brasileira? Querido Erivan, eu vejo com bons olhos. Demorou, como diz a expressão dos mais jovens, nunca tinha acontecido tamanha demora, tão simplesmente por questões pessoais e políticas. Há quem entenda, inclusive, que o presidente da CCJ tinha cometido crime de prevaricação, porque não estava dando andamento à sabatina, que era um anseio não apenas popular, uma vez que o presidente Bolsonaro detém esse apoio popular, senão não teria sido eleito, e, consequentemente, havia uma falha, uma demora em muitos julgamentos. O senador cearense Luiz Eduardo Girão, por exemplo, durante muito tempo, bateu em suas redes sociais a respeito dessa falta de um ministro que trava muitos julgamentos, consequentemente, a sociedade perde, ou estava perdendo, por falta de um bom funcionamento, de um pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, depois de todo esse tempo, apesar de toda a pressão popular, conseguiu-se fazer a sabatina. Na minha concepção, ele foi muito bem, pontuou as suas questões pessoais, mas com todo o conhecimento jurídico, ele foi além e foi aprovado. Na comissão, depois foi aprovado em sua posse, se salvo engano, é dia 16 de dezembro, e assim o nosso Supremo Tribunal Federal está 100% pronto para continuar trabalhando e servindo a sociedade brasileira. De fato, essa data, próximo dia 16, a confirmação da data foi feita pelo próprio presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Agora, doutor Cândido Alexandrino, o ministro André Mendonça passou na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por 18 votos a 9, né? Ele teve 2/3 da votação na CCJ e no plenário teve aí uma maioria de 15 votos, mas teve 33 que se opuseram à indicação dele. Como é que o senhor vê esses números? E isso credencia o ministro para efetivamente defender pautas como não apenas a liberdade religiosa, para que não haja esse problema, se é católico, se é evangélico, qual é a confissão religiosa ou não do ocupante. O que é primordial para quem senta numa cadeira do Supremo? Não é respeitar e fazer respeitar e cumprir a Constituição, doutor Cândido? Sem dúvida, meu querido Erivan Lima, o proselitismo religioso, político, filosófico é a defesa das ideias. Elas devem acontecer numa sociedade livre, mas uma vez que ele está na cadeira do Supremo Tribunal Federal, ele deve fazer valer a Constituição a partir da sua interpretação, e é exatamente isso que todos os outros fazem. O fato dele não ter 100% a unanimidade, sendo redundante, a mim não me preocupa. Me preocuparia se tivesse o 100%, como outrora acontecia. O Senado Federal, nós temos 91 representantes, nós temos 513 deputados. Eles representam, ora, os seus estados, ora, aquilo que entendem, e os da Câmara Baixa, a Câmara Federal, representam o povo. Então, é natural a divergência. Por muitos anos, era natural você discordar. Hoje em dia, com uma polarização, com redes sociais, está um pouco mais difícil discordar. Eu costumo brincar em algumas palestras e dizer o seguinte: se eu colocar no meu Instagram, partiu churrasco, é capaz de alguém se incomodar, alguém que porventura seja vegano, que não queira alimentação à base de proteína, se incomode.
mas durante algum tempo foi plantado um nós contra eles, uma divisão, e nós precisamos de mais vozes, pessoas, líderes que possam pacificar, que possam caminhar para dizer assim, olha, nós discordamos, isso é natural, você torce para o Flamengo, eu torço para o Corinthians, então tudo bem, a gente brinca um com o outro, mas dentro de uma seriedade, um limite possível da urbanidade. Nós precisamos resgatar, e aqui eu parabenizo a TV Centro-Sul e a sua condução, que eu conheço de longas datas, por essa serenidade. Se você entende de Bíblia muito bem, pacificadores, porque eles são bem-aventurados. E a ministra André Mendonça tem toda a qualidade jurídica necessária e reputo como sereno, como tranquilo, se posicionou, em alguns momentos foi apertado, mas soube se sair com fidalguia, com honradez, e isso é bom. Precisamos de mais homens como o ministro André Mendonça e o nosso querido jornalista Erivan. Bom, doutor Cândido Alexandrino, o ministro está herdando aí do ex-ministro Marco Aurélio Mello um resíduo processual, de mais de 1.000 demandas, mais de 1.000 processos sobre os quais ele deve se debruçar, e entre os quais tem a questão do marco, né? A questão lá da Amazônia, enfim, questão da própria liberdade que está aí sendo ameaçada, inclusive por decisões de setores do judiciário. Nós não podemos generalizar, são setores do judiciário que têm, infelizmente, procedido aí de forma, eu diria, a se contrapor o que prevê o próprio texto constitucional, principalmente aquele ligado com as garantias individuais, lá do artigo 5º, onde fala, se não me falha a memória, no inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, já lá no capítulo 1º, que todos são iguais perante a lei, né? Então, todos esses preceitos constitucionais que precisam ser realmente resguardados. O ministro André Mendonça, na opinião do senhor, ele vai trabalhar para que a Constituição seja respeitada, independente das posições contrárias, que são naturais e próprias da democracia? Eu tenho, como avalista dessa indicação, eu sou um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, em que avalizamos e fizemos campanha por ele, por entender nele essa imparcialidade necessária, mas o conhecimento e posicionamento que a matéria requisita. Como bem ponderaste, Erivan, as nossas liberdades e garantias individuais estão sendo solapadas em todos os níveis possíveis, em praticamente todos os estados da federação. Muito me preocupa com, por exemplo, a menção que você fez à questão da liberdade de expressão. O texto constitucional é muito claro, você pode falar, e aí na interpretação dos incisos nós temos que você falando, você pode ser responsabilidade por eventuais excessos, mas a censura prévia de conhecimento causa muita perplexidade que esteja acontecendo em muitos órgãos de imprensa, colegas seus que não é o seu caso, graças a Deus, estejam assim, observando sem a devida e ferrenha defesa da liberdade de expressão. Como diz a frase que é atribuída a Voltaire, mas dizem que é do seu biógrafo, posso não concordar com uma só das suas palavras, mas defenderei o direito de dizê-lo. Por quê? O próprio ministro Marco Aurélio, o nosso aposentado que abriu a vaga, diz o seguinte: o chicote muda de mãos. E vários dos julgamentos dele na excelsa corte, ele fazia essa ponderação. Nós precisamos, tem uma frase de Rui Barbosa muito célebre para qualquer jurista, nós precisamos defender o outro. Por quê? Para que ele possa ter essa liberdade, porque senão não vai dar certo. Traduzindo aqui também para que a gente não fique só no juridiquês e todos os nossos telespectadores entendam. Nós precisamos ter um direito que defenda os nossos inimigos, porque a política, como a vida, ela é cíclica. Ninguém ficou a vida toda. Então a gente sabe que precisamos defender, e os próprios direitos e garantias fundamentais, numa breve aula, surgiram para isso, para evitar os excessos, para que a pessoa, a seu bel prazer, principalmente
na Idade Média, surgisse, fizesse suas leis. Não, a gente tem que ter um mínimo de leis para que protejam todos os cidadãos de maneira igual, para que nós não tenhamos perseguição. E você, como cristão, e me permita, eu gosto sempre de falar disso, nosso cristianismo é real, assim como o seu, foi o apóstolo Paulo que disse assim: não há judeu, não há livre, não há escravo, não há gentil. Então, isso é a primeira declaração de direitos humanos. Então, o próprio cristão André Mendonça, tem essa função de tentar e fazer como Cristo amar todas as pessoas, mas, obviamente, colocar suas posições, já que todos nós, sem exceção, somos movidos por nossas crenças, nossos conjuntos de ideias, daquilo que a gente acha que é certo, e assim a gente vai se juntando em grupos, em família, em ideais, em projetos, em partidos. Isso é democracia, isso é política, a democracia saudável, a boa política. Nós queremos agradecer a participação do advogado Cândido Alexandrino Barreto Neto por ter atendido aqui o pedido do Jornal Centro-Sul e da TV Centro-Sul e renovar o convite para quando estiver em Picos, doutor Cândido, o senhor poder vir aqui presencialmente aqui nos estúdios da TV Centro-Sul. Será um prazer recebê-lo, como disse antes, para que possamos aprofundar aí a conversa sobre assuntos como esse e assuntos que possam interessar a sociedade brasileira e piauiense de modo particular. Desejar para o senhor uma boa tarde aí, um bom final de semana aí na capital do Ceará, cidade de Fortaleza, e dizer que seja sempre bem-vindo. Colocar o microfone e a câmera à disposição do senhor para a sua conclusão. Querido Erivan, sempre uma honra, sempre um prazer falar com você, seja no rádio, seja na televisão, e poder contribuir, colocar meu tijolinho nessa formação de ideias, percepções. As pessoas precisam ouvir opiniões diferentes para poder escolher. E aqui parabenizar a inovação Centro-Sul, estou ligado aqui pelo Instagram, pelo YouTube, vamos seguir à TV Centro-Sul e atender seu pedido, viu? Conte comigo. Muito obrigado, bem-vindo, da mesma forma.